Dois ex-ministros do governo Dilma testemunham na comissão especial do impeachment. Senadores aprovam Lei Geral das Estatais e projeto que altera o Supersimples. Aprovado o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. E especialistas debatem projeto que altera a Lei Maria da Penha. Boa noite, você acompanha a partir de agora as principais notícias do Senado nesta terça-feira. Os ex-ministros Miriam Belchior, do Planejamento, e Pepe Vargas, da Secretaria de Direitos Humanos, foram ouvidos hoje pela Comissão do Impeachment. Eles afirmaram que não houve crime fiscal no governo de Dilma Rousseff. A Secretaria de Direitos Humanos foi beneficiária de 2 decretos de crédito suplementar para o Fundo da Criança e Adolescente e para o Fundo do Idoso. O ex-ministro reiterou que os créditos suplementares não precisavam de autorização do Congresso Nacional porque estavam de acordo com o artigo 4º da Lei Orçamentária, que permite a suplementação com base no superávit financeiro do ano anterior, ou seja, a sobra de caixa. Ele afirmou também que os créditos não ampliaram os gastos, porque em 2015 houve um contingenciamento de 53 milhões de reais. O decreto de suplementação, ele não alterou a programação orçamentária financeira, tanto é que a despesa final, seja dos fundos em questão, o do idoso e da criança e adolescente, seja as despesas da Secretaria de Direitos Humanos, elas seguiram totalmente o que o decreto de programação orçamentária financeira previa, né, e, consequentemente, cumpriu, na sua parte específica, a meta fiscal estabelecida. Como Pepe Vargas também foi ministro do Desenvolvimento Agrário, foi questionado pelo atraso nos pagamentos ao Banco do Brasil relativos ao Plano Safra, a chamada pedalada fiscal. Ao longo desses anos todos, não apenas em 2015, mas em 2014, em 2013, o governo se valeu da condição de controlador do Banco do Brasil para que o Banco do Brasil, por meses a fio, pudesse honrar um compromisso que não era seu, que era do governo. E aí, portanto, feriu de morte o artigo 36 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Ao longo da história, do que eu tenha conhecimento, senador Ferraz, o Tribunal de Contas da União nunca entendeu que a sistemática, a operacionalização dos desembolsos da equalização das taxas de juros fosse equivocada, em atos que foram, obviamente, devidamente auditados por parte do Tribunal de Contas da União. A ex-ministra do Planejamento, Miriam Belchior, também ressaltou a mudança de entendimento do Tribunal de Contas da União. Ela afirmou que não houve crime fiscal e que a edição de decretos de crédito suplementar obedece à mesma lógica há 15 anos. Por que agora, de repente, sem nunca antes ter sido questionado, isso aparece? Eu me pergunto muito isso. Eu acredito muito em inovação, em melhorias contínuas de tudo, de processos, da legislação. Agora, isso não pode valer para trás, ele vale para frente. Um governo não pode editar sem que tenha autorização do Congresso Nacional ou da Câmara de Vereadores ou da Câmara dos Deputados. Ponto. Seja estadual ou seja federal. E aqui, no caso, o Congresso Nacional. Esgarçaram a Lei de Responsabilidade Fiscal para poder caber dentro dela 1 ano e 4 meses de pedalada fiscal de Dilma. O artigo 4º manda cumprir a meta. Ponto. O artigo 4º fala 2 coisas. Ele estabelece as condições que o governo, que o executivo pode fazer suplementação por decreto. E estabelece uma condição que é a compatibilidade com a meta. Os senadores ouviram também o depoimento de Orlando Magalhães da Cunha, que foi subsecretário de Planejamento e Orçamento do Ministério da Justiça. Os depoimentos seguiram apesar do esvaziamento da comissão no meio da tarde, horário em que aconteciam votações no plenário do Senado. A acusação insistiu na ilegalidade da abertura dos créditos suplementares, mesmo sem a previsão orçamentária. Vossa Senhoria coloca que, olha, não tem problema editar decreto de crédito suplementar, isso não vai afetar a meta. Então, a consideração
preocupação que Vossa Senhoria tem pela norma constitucional que veda isso a presidente da República é secundário. Isso aí o PT já desconstitucionalizou esse artigo e esse inciso. Segundo ponto, qual é o significado então da LOA de insistir nisso? Todo ano colocar isso. Se ela não tem finalidade, então, para que a efetividade da lei? Qual é a importância da lei? O artigo 4º, ele fala o seguinte: está autorizado a abertura de crédito suplementar desde compatível com a meta. Como é que eu abro o crédito suplementar? São 3 fontes: ou é remanejo, ou é por excesso, ou é por superávit. Tá? Por que o TCU tirou o remanejamento? Porque o artigo não fala, não ressalva o remanejamento. Ele tirou porque ele entendeu que o remanejamento não altera o limite. Eu tiro de um lugar, coloco no outro. E eu estou provando que o excesso e o superávit, eu estou usando o meu limite para abrir. E são despesas específicas. Eu não estou ampliando de uma maneira geral. Eu estou respeitando o decreto. Orlando Magalhães fez um desabafo. Falou da preocupação como servidor público com a insegurança jurídica que atualmente cerca as decisões sobre gastos no governo federal. A gente fica muito na insegurança. Agora, eu falo como servidor público e a gente precisa da segurança jurídica para essas decisões. O TCU vai mudar de entendimento de uma hora para outra? Preocupa toda a área de orçamento, toda essa insegurança jurídica, tá? Todos os servidores estão preocupados com isso. Qual vai ser a consequência disso? Se vão ser abertos processos administrativos, nós vamos ter que, nossos CPFs, todos respondendo a processos por causa de mudança de entendimento. A comissão ouviu ainda o depoimento de Marcelo Minghelli, coordenador de Orçamento e Finanças do Ministério da Justiça. O presidente do Senado anunciou que vai criar amanhã um grupo especial de parlamentares para estudar soluções para concluir as obras inacabadas do governo. Renan Calheiros também quer a retomada dos trabalhos da Comissão da Agenda Brasil, que vota projetos considerados prioritários para o desenvolvimento nacional. Ele detalhou o funcionamento das duas comissões. Essa comissão é muito importante porque ela abrevia a tramitação de muitas matérias aqui no Legislativo. Só 2 senadores hoje não fazem parte da comissão do impeachment. E isso, na prática, tem dificultado o quórum da comissão. Então, nós vamos renovar, redefinir a agenda para que a gente rapidamente possa estabelecer para o Brasil uma agenda positiva. Eu acho que nós temos que fazer, com a participação do Executivo, um levantamento, estado por estado, município por município, para que nós tenhamos uma clareza disso. Nós temos no Brasil, presumivelmente, 20 mil ou 30 mil obras inacabadas. Isso é um cemitério sem fim e continuará a crescer toda vez que nós começarmos novas obras sem a preocupação de acabarmos com o desperdício e concluirmos a obra anterior. E na próxima terça-feira, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, se reúne com Renan Calheiros em um jantar na residência oficial do Senado para discutir as propostas da Agenda Brasil voltadas ao desenvolvimento econômico. O plenário aprovou hoje a Lei Geral das Estatais. O texto havia sido modificado na Câmara, mas o relator restabeleceu o projeto aprovado pelo Senado e manteve apenas 3 sugestões dos deputados. A proposta segue para a sanção presidencial. A Lei das Estatais cria regras para fazer licitações, promover a transparência e nomear dirigentes de empresas públicas. Para ocupar a presidência, diretorias e conselhos das estatais, será necessário preencher um desses requisitos: 10 anos de experiência profissional, 4 anos em cargos de primeiro ou segundo escalão em empresas de mesmo porte, 4 anos em cargo comissionado equivalente ao nível 4 do governo federal, ou 4 anos como professor ou pesquisador na área de atuação da empresa. O texto aprovado pelo Senado restabelece a proibição de nomear dirigentes ligados a partidos e sindicatos para cargos e para os conselhos de administração das estatais, proibição que tinha sido retirada pela Câmara. Segundo o relator, a regra é para evitar as práticas de corrupção identificadas pela Operação Lava Jato. Não vai poder mais políticos, afiliados, sindicalistas,
trabalhistas, vamos ter que ter um conselho profissional composto por conselheiros independentes e a administração por profissionais com experiência. É uma matéria da maior importância, porque ela vai disciplinar daqui para frente a ocupação das estatais por critérios de meritocracia. Tinha avanços lá na Câmara dos Deputados, eu queria defender na tribuna. Os avanços que teve o projeto da Câmara, a gente podia chegar num acordo. A lei das estatais é uma das prioridades do governo Temer no Congresso. O presidente interino chegou a dizer que suspenderia a nomeação de dirigentes para as empresas públicas até que o projeto fosse aprovado. O presidente Michel Temer pedia que nós priorizássemos a tramitação dessa matéria, até para que pudesse ter à mão um critério que norteasse a nomeação de pessoas para exercer essas funções. Em seguida, os senadores apreciaram o projeto que altera as regras do Simples Nacional. Segundo o Sebrae, 99% dos mais de 6 milhões de negócios no país são micro e pequenas empresas. A proposta aprovada nesta terça-feira beneficia diretamente esses empreendimentos. O projeto altera o tratamento dado às micro e pequenas empresas que optam pelo Simples Nacional. O Super Simples é um sistema especial de recolhimento de tributos federais, estaduais e municipais em um único documento, o que reduz o imposto. Hoje, para que uma empresa seja enquadrada no Super Simples, ela tem que ter um faturamento anual de até R$3.600.000. O texto da relatora Marta Suplicy propõe uma faixa de transição de até R$4.800.000 para permitir uma mudança mais gradual para o lucro presumido. No caso dos microempreendedores individuais, o limite sobe de R$60 mil para R$72 mil. A proposta também reduz o número de faixas de alíquota de imposto de 20 para 6 e muda o prazo de parcelamento de dívidas contraídas até março deste ano de 60 para 120 vezes, com redução de multas e juros. As regras do parcelamento começam a valer imediatamente após a aprovação e as outras alterações a partir de 2018. As maiores preocupações do projeto é exatamente permitir ao pequeno e microempresários, hoje em extrema dificuldade no país, que eles possam não fechar as portas e ter uma condição de sobrevivência. Eles empregam a maior parte dos brasileiros e é isso que nós temos a intenção de manter. Quanto mais nós fizermos pelos pequenos, por aqueles que estão tomando uma iniciativa na busca de se transformar em empreendedores, mais vamos estar fazendo pelo conjunto do país. O Super Simples está há 7 meses na pauta do plenário. Na semana passada, a base do governo Temer desistiu de votar a proposta por causa do impacto nas contas públicas. Um acordo para reduzir os prejuízos para os 3 níveis de governo permitiu a aprovação do projeto nesta terça-feira no Senado. Como houve mudanças, o texto retorna à Câmara dos Deputados. Sim, 65, nenhum voto não, nenhuma abstenção. Está aprovado o texto base. É evidente que não conseguimos acordo em tudo, mas naquilo que é essencial, esse acordo foi desenvolvido. Esta é uma matéria que não tem partido, é o partido do país, é o partido do desenvolvimento social e econômico, dos empreendedores. O presidente do Sebrae, Afife Domingos, acompanhou a votação. Disse que o setor queria mais avanços, mas comemorou o resultado que, segundo ele, foi o acordo possível diante da situação de penúria das contas públicas. Quais são as principais reivindicações que não foram atendidas? Eu acho que foi o prazo. O prazo para início de vigência em 2018 é longo, em função da situação das próprias empresas. E o segundo ponto é que nós queríamos um limite de transição do Simples dos 3.600 para 7.200 e saiu em 4.800. Mas em função da situação, da penúria e pressão dos estados e municípios, a própria pressão da Receita Federal, eu acho que saiu bom. Eu queria que fosse ótimo, mas saiu bom. Os senadores também aprovaram uma sugestão que amplia os benefícios do Super Simples aos médicos. Outros destaques à proposta ainda serão apreciados na sessão desta quarta-feira.
A Comissão de Orçamento aprovou mudanças no relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. O texto pode receber emendas até o dia 29 deste mês. O senador Wellington Fagundes alterou o relatório preliminar da Lei de Diretrizes Orçamentárias. A principal mudança é nas emendas coletivas. Cada bancada estadual vai poder apresentar até 3 sugestões de despesas, como ocorreu no ano passado. A diferença é que o Palácio do Planalto ficaria obrigado a executar 2 delas, e não apenas uma. Sendo só uma emenda, ela impunha a bancada definir apenas uma obra. Então, com isso, agora nós temos a possibilidade de que as bancadas, principalmente as bancadas maiores, possam definir 2 emendas em áreas diferentes dentro do orçamento. Outra novidade é nas emendas de comissões. Até o ano passado, apenas os colegiados permanentes da Câmara e do Senado podiam apresentar sugestões de gastos. Agora, as 4 comissões mistas do Congresso também podem indicar despesas. 3 emendas para cada uma delas. Será importante que a Comissão Mista do Congresso Nacional possa oferecer sugestões de aditamento, de reforço de dotações orçamentárias para o bem cumprimento dessas ações. Rose de Freitas, do PMDB do Espírito Santo, é a nova líder do governo no Congresso. O anúncio oficial foi feito na sessão desta terça-feira. A senadora disse quais serão as prioridades do governo Temer nos próximos meses. O que o presidente Michel tem em mente é a urgência que o país tem das tomadas de decisões sobre todas as matérias que aqui estão, né? As que já estão, as que estão chegando e as que virão. Você não pode dizer que esse é um governo de transição por força do impeachment e tratar o Brasil como um país em transição. Eu digo que o mais importante hoje é que você construa junto com o Ministério da Fazenda a agenda econômica positiva para o Brasil, que dê aponte um caminho para a volta do desenvolvimento. E, por outro lado, as questões sociais que ainda estão pendentes de regulamentação e de iniciativas que também aqui possam se desenvolver e rapidamente serem voltadas. Há 10 anos foi sancionada a Lei Maria da Penha. Um projeto pode alterar a legislação para permitir que delegados possam estabelecer medidas de proteção à vítima, como afastamento cautelar do agressor. A proposta foi debatida na Comissão de Constituição e Justiça. O projeto inclui na Lei Maria da Penha o direito ao atendimento especializado e ininterrupto, preferencialmente por servidoras capacitadas e do sexo feminino. O texto reforça a necessidade da criação de delegacias especializadas no atendimento à mulher, de núcleos de investigação de feminicídios e de equipes especializadas para o atendimento de mulheres. Também determina que se evite o maior sofrimento para a depoente ao obrigá-la a repetir a mesma história várias vezes. O ponto polêmico é o artigo 12b, que permite à polícia a aplicação de medidas protetivas de emergência para a mulher vítima de violência ou seus dependentes, em caso de situação de risco. As medidas protetivas devem ser comunicadas ao juiz em até 24 horas e ele terá mais 24 horas para deliberar. Para magistrados, advogados e representantes dos movimentos feministas, a alteração não é necessária, pois as medidas protetivas já podem ser concedidas rapidamente pelos juízes. O artigo 19, parágrafo 1º, permite que o juiz decida imediatamente. Além disso, o CNJ prevê a existência de plantões em todas as comarcas, em todos os locais, 24 horas por dia e até em residência. Um juiz que demora 20 dias para decidir uma medida protetiva de urgência tem que ter uma representação no CNJ para responder por essa falha. Mas, para os policiais, o processo atual é muito demorado. O delegado de polícia, ele atende essa mulher viva na sexta-feira e depois ele vai fazer o local de crime dessa mulher no sábado. Plantão, serviço ininterrupto é em delegacia. A gente, nas delegacias de polícia, é quem vê as mulheres chegando, chorando, gritando e sangrando. E quando elas saem de lá, o máximo que nós temos hoje para entregar a elas é uma folha de papel.
e folha de papel não garante direito. E elas se voltam para nós e perguntam: a senhora não vai fazer nada por mim, delegada? Morreram pessoas de frio nas últimas 3 semanas em São Paulo. Talvez, quiçá, elas tivessem um cobertor fino, tivessem sobrevivido ao dia seguinte. É isso que nós queremos. Não queremos reserva de jurisdição, não somos juízes. Queremos dar um cobertor fino para que essas mulheres aguentem chegar no dia seguinte. Não há consenso sobre a constitucionalidade do projeto. Nunca foi proposta da Lei Maria da Penha e do consórcio e das ONGs de mulheres outorgar à polícia a atribuição de conceder medidas protetivas e sim aos juizados especializados de violência doméstica criados para esse fim. A proposta fere a sistemática da lei e é inconstitucional. Não há uma ofensa à Constituição, por quê? Porque a reserva de jurisdição, ela é absoluta somente naqueles casos em que a Constituição exige. Então, a lesão ou a restrição a um direito, ela deve ser decorrente de uma ordem judicial nos casos constitucionalmente previstos. E em outros casos, a lei pode excepcionar nesse sentido, ou seja, a lei pode atribuir a outros atores ou administrativamente uma restrição a direitos. O projeto está na pauta da Comissão de Constituição e Justiça desta quarta-feira, mas para vários participantes ainda precisa ser mais debatido. O ideal é que a gente, com tranquilidade, com calma, sem acirramento, porque todos temos o mesmo objetivo, é buscar uma negociação e uma redação única. Você terá outras notícias a qualquer momento na nossa programação e também na página da TV Senado na internet. Obrigado pela companhia, boa noite e até amanhã.